Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Sivaldo Castro, sou professor da Escola Maria Carmelita Cardoso Gama e estou aqui para dar noções de geografia para os alunos do 5º ano do ensino fundamental. Hoje iremos falar sobre o Brasil e o seu destaque no mundo inteiro e a sua relação com os outros países. Segundo a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, existem hoje 191 países, cada um com a sua cultura, seu povo, sua riqueza e suas particularidades. Então, se você tiver a oportunidade de viajar pelo mundo, você vai perceber que em cada lugar que você chegar, os povos vão ser muito diferentes. Mas quando você vem para o Brasil, quando você olha para dentro do Brasil, você percebe várias dessas influências que vieram de fora, de povos que moram aqui no nosso país. Então nós temos, por exemplo, os povos que vieram da África, eles trouxeram muitas coisas que hoje fazem parte do nosso dia a dia, como por exemplo a culinária, a fala, palavras do idioma, né? As pessoas que vieram da Europa também trouxeram as suas influências para o nosso dia a dia. Então o Brasil é um país assim, muito plural, mas ainda com muitas dificuldades e ainda com muitas desigualdades sociais. Nós temos poucas pessoas que ganham muito dinheiro e nós temos muita gente que ganha pouco dinheiro ou nada. O governo brasileiro, ele procura sempre manter boas relações diplomáticas e comerciais com os demais países do mundo, né? É importantíssimo que o Brasil ele possa vender os seus produtos e também ter facilidade para comprar produtos que nós não produzimos e que vêm de outros países. O Brasil é um país frequentemente citado como referência de convívio harmonioso entre os diferentes povos que aqui habitam. Quando as pessoas vêm de fora, nos outros países, tem muitos países que encontram-se em guerra, conflitos de interesse, intolerância, dificuldade de realizar acordos de trégua e paz, né? Mas o Brasil ele não tem guerra civil. Nós não temos guerra civil, mas nós temos problemas terríveis como a fome, a miséria, a homofobia, as relações raciais, né? Nós temos muito preconceito racial no país e isso traz uma certa instabilidade para nós. É porque o nosso povo é muito tranquilo, é um povo muito pacato, mas nós somos um país excelente. A relação com o nosso país, com os demais, se dá pela atuação das embaixadas e dos consulados. Então, toda vez que o Brasil ele tem uma relação boa com outro país, o Brasil coloca lá um escritório. É como a embaixada e o consulado é como se fosse um escritório do Brasil para tratar das coisas que o Brasil gostaria de tratar com aquele país. Então, é interessante isso. Então, a embaixada, ela protege e defende os interesses do país naquele lugar e o consulado, ele trabalha com a expansão do comércio e também de proteger os cidadãos. Por exemplo, se lá nos Estados Unidos um brasileiro ele tiver algum problema, ele tem que procurar a embaixada do Brasil, o consulado, para se proteger. Por exemplo, nessa época de pandemia do coronavírus, vários brasileiros eles foram para as embaixadas pedir ajuda, né? E o Brasil mandou, em alguns casos, aviões da Força Aérea ir buscar essas pessoas ou voos fretados. Isso é importante. O Brasil também ele precisa participar de organismos mundiais, né? O Brasil é membro da Organização das Nações Unidas, o Brasil participa da Organização Mundial de Saúde, o Brasil participa do Unicef. Então o Brasil ele participa de muitos organismos ligados à ONU. Também o Brasil faz parte da Organização dos Estados Americanos. O que é isso? Ela foi criada em 48 com a finalidade de estimular as relações entre os países americanos e fazê-los se aproximar. Também são objetivos da organização fortalecer a democracia, manter a paz e defender os interesses comuns dos países membros. E o Brasil tem representantes nas 3 organizações, na ONU, na Unesco, na OEA. O Brasil também faz parte
do Mercosul. O que é o Mercosul? É o mercado comum dos países da parte sul do continente americano. E o Brasil ele é um país que tem uma força muito grande no Mercosul. O Brasil também participa do G20, que é o grupo dos 20 maiores países do mundo em economia, né? Os países mais ricos do mundo. O Brasil está lá entre os 20 países mais ricos do mundo e com uma voz firme. O Brasil participa desse movimento com uma voz bem firme. E o Brasil também, de uns anos para cá, vem participando também dos BRICS, que são 5 países que se juntaram para fazer relações entre eles, né? Aí é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São países que estão em desenvolvimento, são países que têm uma economia forte e países que precisam se juntar para competir, porque vocês sabem que existem países que têm uma economia muito forte e se os países menores não se juntarem, eles não têm como competir contra esses grandes países. E também, gente, aqui na América, o Brasil ele é um dos maiores países, né? Se juntar a maioria dos países que existem no continente, eles cabem todos dentro do Brasil. Então, a maioria dos países não tem um tamanho tão grande. Nós temos um país do tamanho de um continente. O Brasil é gigante. Então, por aí você já percebe a importância. O Brasil ele é um país importantíssimo no mundo inteiro, né? Ele tem relação com a maioria dos países e o Brasil também ele participa das decisões que são tomadas no mundo em vários organismos internacionais. Então o Brasil não é esse coitadinho, esse país que muita gente pensa. O Brasil é um país gigante e tem uma importância imensa no mundo inteiro. Espero que a gente tenha aprendido mais sobre a importância do Brasil. Na próxima semana a gente se encontra mais uma vez, neste mesmo local, neste mesmo horário. Tchau, tchau, se cuida, fica com Deus e, se puder, fique em casa. Na nossa aula de hoje, aprendemos um pouco sobre o Brasil e o seu destaque no mundo. Vimos que o Brasil participa de alguns blocos econômicos. Como atividade, nós vamos fazer uma pesquisa sobre o que são blocos econômicos e de quais blocos econômicos o Brasil participa.